Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, eu sou o Daniel Godry Júnior, programa de hoje, identificando problemas no seu casamento. Identificando problemas no seu casamento. Para isso nós temos um convidado, o Roger Tonon. Tudo bem, Roger? Tudo bem, Daniel. Como é que você tá? O Roger é psicólogo, o Roger é administrador. Que mais, Roger? Palestrante? Sou psicólogo, sou um filho de Deus. Um filho de Deus, marido experimentado, né? É ou não é? Pode ser. Então, legal. Experimentado pelo fogo. Experimentado pelo fogo, pelas dificuldades no casamento, e por isso ele vai compartilhar. Porque ele trabalha muito com família. Ele está em Curitiba, no Paraná. Se você até gostar e quiser, precisar, né? Quiser gostar, precisar, você pode depois, ele vai deixar o contato dele. Então, identificando crise no casamento. E eu queria começar esse programa com uma historinha, um depoimento de um amigo nosso que foi num retiro de casais, lá que eu estava ajudando. O Roger sempre palestra pra gente. E lá ele fez um juramento no retiro. Ele disse, eu nunca mais vou dormir sem dar e sem pedir perdão para minha esposa. Aí passou uns 15 dias e encontrei o camarada lá na Catedral de Curitiba, andando na Praça Tiradentes, lá todo cheio de olheira, todo arrebentado. Pensei, nossa, o retiro fez mal pro cara, né? Ah, o fulano, tudo bem? Ô, Daniel, como é que tá? Amigo, o que aconteceu? Ele falou, lembra da promessa? Eu falei, lembro. Ele falou, pois é, rapaz, estou uma semana sem dormir. Então, meu amigo, é isso aí. O cara tava sem dormir porque não queria pedir perdão, prometeu que não ia dormir sem pedir perdão. E aí, Roger, como é que é? Como é que é identificar conflitos no casamento? Fala um pouco pro povo aí. Então, a questão do casamento é interessante que a pessoa tenha uma visão de que não existe um casamento perfeito, isso é um ideal. As pessoas podem até buscar esse ideal. Só que muitas pessoas se iludem com isso e fazem com que o seu casamento se torne uma grande tristeza, porque não consegue atingir metas que às vezes são impossíveis. Então o que a gente pode fazer é identificar alguns problemas que podem tornar um casamento muito problemático. Quando eu falo problemático, algo assim a nível de doença. Não é o conflito do dia a dia, porque também tem gente que pode vir a idealizar um casamento sem que não tem problemas, que não tem problema, que não tem briga, que não tem um pouco de desavença. Isso não existe. Tá? Então todos os relacionamentos, porque não é uma pessoa, não é algo que parte só do indivíduo, parte de dois indivíduos, e esses dois indivíduos eles podem vir a ter conflitos no seu dia a dia porque são seres humanos e como seres humanos são de carne e osso e fadados ao sofrimento e aos fracassos que a vida pode vir a oferecer. Mas, identificando alguns problemas, é possível que se amenizem eles. Boa, tá. E como a gente vai fazer para identificar o que é natural, né? O que já passa a ser antinatural? Você falou assim, um pouco de conflito é normal, porque pensa diferente e tal. Até onde que é anormal, até onde que é normal? Como é que eu faço para descobrir isso aí? Qual que é o ponto que eu preciso me atentar, que eu tô vendo que está passando do limite? Então, é bem importante essa pergunta, porque o prejuízo, ele ocorre num relacionamento quando começa a haver uma dificuldade a nível social, a nível de interação social, questões assim que envolvem o meio fica muito perturbado. Então, no dia a dia, as pessoas elas vão ter as dificuldades do cotidiano. Então, você falou divergência de pensamento, né? Às vezes, as pessoas têm divergência no seu pensamento e isso gera um certo estresse. Passa a ser um problema quando essa divergência de pensamento, eu vou dar um exemplo bem radical, Daniel, se transforma em violência psicológica, violência física, né? Então, eu não concordo com você e se você não acatar o que eu estou falando, aí parte-se para algum tipo de agressão, algum tipo de pressão. A pessoa acaba anulando a outra naquilo que ela acha que pode ser bacana ou coerente, e aí a pessoa se sente reprimida, ela deixa os sentimentos dela machucados, e aí não há uma troca saudável, né? Então, estou dando um exemplo bem radical da violência, né? Mas pode ser também, por exemplo, do ponto de vista de silêncio excessivo dentro de uma relação, né? Às vezes um casal vive um silêncio dentro de casa. E daí pode parecer bonito, Daniel, né? Parece respeito. Parece que está havendo respeito, mas na verdade está se anulando a relação.
Então é mais nessa nuance, né? O problema, o conflito começa a fazer sentido, no sentido de ser tratado como um conflito, como um problema, quando ele vai quando parte para os extremos, onde não existe o equilíbrio, quando começa a aparecer o desequilíbrio. Lembrando assim, mas a gente não quer brigar. Brigar de vez em quando pode ser até saudável, desde que se esteja num limite, entendeu? É que a palavra briga ela é um pouco pesada, né, Daniel? Sim. Mas, digamos assim, as discussões diárias, né, porque esqueceu a toalha molhada em cima da cama, porque apertou o meio da pasta de dente, isso são coisas... Essa é clássica. Essa é o nosso dia. Tampa do vaso. Deixar a tampa do vaso erguida, abaixada. Então tudo isso faz parte do cotidiano. Deixa de fazer parte de uma vida saudável quando começa a ir para o lado, às vezes, da ignorância, da violência e assim por diante. Ok, bacana. Então você falou dos sintomas. Você falou, por exemplo, a pessoa ficar quieta. Quais outros sintomas, assim? Um dos outros sintomas, por exemplo, é quando a pessoa somatiza demais, dores de cabeça, dor na coluna, vive assim, arcada, as psicopatologias, né? A depressão, a ansiedade dentro do relacionamento, o alcoolismo, as drogadições. Fuga pode ser também? A pessoa, o meu relacionamento não tá bom, eu me enfio a assistir filme, seriado. Com certeza, isso hoje em dia é muito, muito comum, né? As pessoas ficarem bitoladas, por exemplo, na internet o dia todo, em redes sociais. Isso também é um sintoma de um casamento que pode estar tendo problemas. Meu casamento não tá legal, não tenho o que fazer, eu assisti Desenvolvendo Talentos lá com o Daniel Godré Jr. Daí é uma benção. É uma benção, Olha o nome do programa, Desenvolvendo Talento. Desenvolvendo Talento. Você é muito mais do que esse rostinho na televisão. Né? Com certeza. Você existe um grande homem. É verdade, é verdade. Dentro de mim existe muito peso. Tá certo. Então vamos lá, nós vamos pro intervalo, Roger, porque... Tá bom. Nós estamos chegando ao final do nosso intervalo e parece que é muito, mas passa muito rápido. E você que está em casa, segura aí que nós estamos falando hoje de como identificar conflitos no seu casamento. E se você acha que esse programa não tem nada a ver com a tua vida profissional, você se engana. É impossível você separar o seu eu profissional do seu eu pessoal. Você leva sim problemas do trabalho para casa e você leva sim problemas de casa para o trabalho. Você não vai conseguir produzir bem no trabalho se você não está bem na família. E você não vai conseguir estar bem na família se você está mal no trabalho. Já voltamos aí ao programa de hoje sobre casamento. Estamos de volta com identificando conflitos no casamento. Uma vez meu amigo falou assim, nossa, só no casamento eu descobri o que era a felicidade. Eu falei, é mesmo? Ele falou, Daniel, descobri que eu era feliz antes e não sabia. Eita! E o pessoal fala mal do casamento. Meu casamento é uma benção. Estou casado há 15 anos, devia ter casado antes, estou muito feliz. Roger, você falou de problema... Não, eu falei, né? De problema no trabalho. Influencia? Como é que é? Com certeza. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade no seu relacionamento conjugal, na sua vida, né? De marido e mulher, tanto homem quanto mulher, podem vir a ter um desgaste muito grande no seu dia a dia, na sua vida profissional. Por quê? As coisas não vão bem em casa, existe um desequilíbrio interno, emocional, né? Então a pessoa já sai de casa desanimada às vezes porque houve um mal entendido no relacionamento e quando ela chega no trabalho não consegue desempenhar o melhor de si, porque a cabeça está lá no trabalho, o corpo está no trabalho, mas a cabeça está naquela questão do relacionamento. Provavelmente você que está assistindo, se já passou por essa situação, deve saber bem do que eu estou falando, né? Eu atendo as pessoas no meu dia a dia, no meu trabalho como psicólogo clínico, e eu percebo que às vezes a pessoa chega angustiada lá, porque ela está passando às vezes, não dias, Daniel, às vezes meses e às vezes anos com relacionamentos que não estão dando certo por alguns motivos, dentre os quais aqueles que a gente falou no bloco anterior. Você está falando aí, mas por que às vezes passa tempo, meses, anos, sem que a pessoa faça nada? Qual que é o motivo, assim? A pessoa desiste, ou ela vai levando, ou ela acha que se resolve sozinha? Qual que é o motivo? Não é que resolve sozinha. Na realidade, quando a gente está falando de um relacionamento de duas pessoas, não depende só de um lado, né? É uma via de duas mãos, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem medo, né, do desconhecido. Então ela tem medo de enfrentar, por exemplo, a família.
né? Puxa, vou abrir para minha família, por exemplo, que eu estou passando por uma dificuldade no relacionamento. Vou contar para algum amigo, para alguma amiga. Então ela guarda aquele sofrimento para si e aquilo se torna um verdadeiro martírio na vida dela, né? O bacana de tudo isso, Daniel, é que hoje nós temos muitos recursos, como esse, por exemplo, onde as pessoas estão tendo acesso a uma informação na televisão, em rede nacional, e a gente sabe que existem N profissionais capacitados, né? Não só profissionais, mas, por exemplo, assim, na Igreja Católica, pessoas de vida consagrada, que estão habilitadas a atender as pessoas que estão em dificuldade. Você falou em Igreja Católica, vale a pena a pessoa fazer um retiro, por exemplo? Vou tentar fazer um retiro melhor, como é que é? Sempre bom, Daniel, sempre bom, sempre bom. Agora tem que escolher bem antes também, né, para ver se faz sentido para ela, né? Eu não estou dizendo que não é para a pessoa fazer o retiro. Eu estou dizendo que é interessante a pessoa antes avaliar, porque às vezes uma das partes fica pensando num casal super motivada a fazer um encontro, né, que fosse um retiro, e a outra não tem a mesma disponibilidade. E aí o que é para ser algo gostoso, né, que é para tentar ajudar, porque na cabeça de uma das partes vai ser bom, acaba se transformando num verdadeiro inferno. Então a pessoa tem que discernir, tem que pensar bem antes de dar um passo. O ideal mesmo é procurar, primeiro no fórum privado ajuda, né? Algumas pessoas sim que ela se sinta confiante, não para qualquer pessoa. Quando está nesse nível de conflito, de crise, é interessante procurar profissionais, pessoas habilitadas para ajudar. Não vai procurar a vizinha da esquina lá que de repente vai fazer um monte de fofoca, falar da tua vida lá. É bom procurar a sogra? De um lado ou do outro? Ou minha mãe ou a minha sogra? Ou você vê assim que isso atrapalha mais que ajuda? Depende de como é a relação. Se eu falar abertamente aqui, eu estou falando para o Brasil inteiro, né? Claro. Então, você falar... Cuidado para não generalizar, né? Não generalizar. Se a relação com a sogra ou com a mãe é de confiança, isso é madura, segura, é madura, vale a pena procurar e pedir um conselho, uma orientação, né? Lembrando que existem muitos fatores e filtros emocionais nessa relação. Porque lembre, por exemplo, você mulher que está assistindo, você vai procurar a sua sogra para falar de um problema com o filho da sua sogra. Não é tão simples quanto parece. Você está falando do filho de uma mulher que deve ter as suas preocupações quanto mãe. Então, e ama, né? Ama, tem um vínculo emocional. Tem todo um vínculo emocional, pode haver uma desestabilização ali na conversa. Às vezes, dependendo do estilo da família, a pessoa não consegue guardar, conter, daí ela começa já conta para o sogro, já conta para o cunhado, e aí vira um problema daí. O que era para ser uma solução vira um grande problema. Acaba incorporando mais um na terapia. Mais um na terapia. Aí vira um pacote daí, mulher, esposo, sogra. Agora tem uma coisa bacana, um segredo, Daniel, que eu acho que vale a pena a gente deixar para o próximo bloco. Olha, segredo no próximo bloco para segurar a audiência. O Roger tá abafando aqui, já falou umas coisas filosóficas. Mão de mão, como é que é? Estrada de mão dupla. Estrada de mão dupla. O relacionamento, vai, a outra fica. O relacionamento é sempre assim. Às vezes, quando uma das partes, né, do relacionamento decide algo assim extremo, por exemplo, uma separação, lembre-se que a pessoa não está tomando essa decisão simplesmente por um egoísmo dela, ela está pensando também na resposta que a outra dá para a relação, né? Então é importante que a gente tenha esse nível de consciência, né? Se estou passando por uma tribulação num relacionamento, não depende só de mim, vai passar pelo outro. Boa! Então já voltamos, o segredo fica aí para o próximo bloco. Não sai daí, até já, valeu! Estamos de volta com o programa Desenvolvendo Talentos, hoje detectando dificuldades no casamento. E tinha um segredo, rufa os tambores aí. Qual que é o segredo, Roger? Então, para ninguém ficar angustiado, né? O que será que esse psicólogo vai falar sobre um segredo? O segredo de um casal que está vivendo algum tipo de crise, algum tipo de conflito. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. No momento desses, se há o interesse de ambas as partes, identificado, de permanecer junto, de melhorar, é se unir. Esse é o segredo, Daniel. Boa. Porque o que acontece às vezes? A pessoa está passando por uma dificuldade, a sociedade contemporânea vai dizer assim, vai aproveitar a vida, tem tantas oportunidades,
Mas se você gosta do seu casamento, do seu relacionamento, se você gosta da sua esposa, do seu esposo, o segredo é buscar a unidade e não a separação. Não adianta ir um para cada lado. Para manter a relação, né, é importante a unidade, é buscar o diálogo, as soluções juntos. No início é desconfortável, porque às vezes é um problema grave que um casal está atravessando e nós poderíamos enumerar diversos níveis de problema, né, Daniel? Hoje é muito comum, a gente ouve as pessoas falar, mas isso sempre existiu. É que você tem mais acesso às informações. Tem a questão da infidelidade, tem a questão da drogadição e do alcoolismo, tem as questões relacionadas à sexualidade humana, questões relacionadas à vida financeira de um casal. Bem, então o que o Roger está dizendo é o seguinte, que você tem que tratar, se unir, você tem que atacar o problema conjuntamente, não é atacar o outro. Não, é muito comum na crise a gente atacar o outro, eu fico voltando a minha força para vencer o outro. E o que o Roger está dizendo eu preciso vencer com o outro. Nós precisamos entender que o problema está entre nós, mas o problema não é o outro, o problema está entre nós. Nosso casamento, nosso relacionamento está com o problema. Então, eu e o meu cônjuge vamos atacar o problema. Outra dica legal não trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. Trate o outro, ou melhor, não trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. E isso é muito importante, porque as pessoas são diferentes. Às vezes o que não faz sentido para você, faz sentido para o outro. Às vezes o que não machuca você, que você acha estúpido, ridículo, se magoar por isso, machuca o outro. E você precisa respeitar a individualidade do outro, não é isso, Roger? Você já ouviu aquela regra de ouro? Você lembra dela? Não, qual é? A regrinha de ouro? Não. A regrinha de ouro não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Boa, então tratar bem o outro, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado, mas entender que o outro é diferente de você. Não é porque você gosta de ser acariciado toda hora que o outro gosta de ser acariciado toda hora. Então entender que as pessoas são diferentes e valorizar a diferença é muito importante. Eu acho também, o Roger vai me ajudar nisso, que é importante entender que geralmente no conflito os dois têm culpa, não é verdade? Se for para partir para esse lado, para o princípio da culpa, veja, vamos dizer assim, culpa é algo assim que pesa muito, né? No sentido assim de culpa... Responsabilidade, isso. Ambos são responsáveis, com certeza, pelas questões que geram conflitos dentro de uma relação conjugal. Então, por exemplo, assim, a gente está passando por uma crise financeira. Tende-se, né, humanamente, a lançar a responsabilidade sobre um só. E, por exemplo, um casal, quando a gente está falando, nós estamos falando aqui de um casal, né? Ambos são responsáveis. Porque você deveria trabalhar mais, porque você deveria controlar melhor a conta. Seria interessante que fosse aberto isso dentro do relacionamento, que ambos tivessem acesso a essas informações. A gente vive numa sociedade muito egoísta, então às vezes a pessoa está no casamento, mas ela quer tirar a conta dela, o dinheiro dela, não quer deixar com que o cônjuge tenha acesso às informações, e às vezes isso acaba se tornando até pior do que uma traição do ponto de vista da infidelidade no campo da sexualidade, porque descobre-se lá um furo, né? Estão devendo para o cartão de crédito lá 100 mil reais, mas como que chegou nesse número, nesse valor? Eu nem sabia que você tinha cartão de crédito. Como soaria isso para você, Daniel, no seu casamento? Você é apanhado da sua esposa? Não sei, na verdade. Amor, eu tenho outro, tenho um Amex. Pois é, interessante isso que você está falando, porque eu já vi casos assim, casos que pessoas optam em ter uma vida financeira separada. Eu acho estranho, né? Para mim não serve, mas se serve para a pessoa, se funciona para a pessoa, podemos dizer que tudo bem? Se os dois aceitam isso? Dentro de um relacionamento a dois, se for combinado antes, né? Não vejo problema. O que eu estou me referindo aqui é quando não é combinado, quando as partes não sabem e acham que estão vivendo aquilo ali em unidade. Aliás, as coisas combinadas, tem um ditado popular que diz assim, o combinado não é caro.
Dentro de um relacionamento, são importantes combinados, né? Então, você que é pai de várias crianças, né, Daniel? Você combina as coisas com o seu filho. Me senti um coelho agora. O Daniel tem 3 filhos, né? Então, assim, você combina com a sua esposa coisas relacionadas aos seus filhos e com os seus filhos coisas relacionadas ao bom andamento da casa. As pessoas cumprem os combinados e quando não cumprem, gera uma desestabilização. No casamento é igual, né? Às vezes você tem lá um combinado com a sua esposa, ó, esse mês nós não vamos passar de tantos reais para despesa com lazer, por exemplo, para levar as crianças no cinema. Vamos levar uma vez esse mês no cinema, né? Ou horário, né? É um clássico de crianças pequenas, né? Ó, até tal horário vocês vão assistir televisão, ou ficar na internet, ou jogar videogame, né? E no casamento também podem haver combinados entre o casal. Aliás, é muito saudável o casal ter algumas coisas bem estabelecidas, bem determinadas antes. Boa! Então hoje nós estamos falando sobre identificar problemas no relacionamento. É correto, para a gente partir para o final, é correto dizer que se eu me separasse e conhecesse outra pessoa, provavelmente eu teria mais problemas ou problemas novos? Uma pergunta muito difícil de ser respondida. Eu estaria sendo assim arrogante de dar uma resposta muito certeira para isso, né? A pessoa pode se separar. Há uma maior probabilidade disso acontecer de novo. Acontecer o quê? De começar a ter conflito. Vamos dizer, eu conheci outra pessoa, um outro relacionamento. Difícil essa resposta. Não tem como, depende da pessoa. Depende da pessoa, depende da história de cada um, né? A pessoa pode às vezes ter um relacionamento muito perturbado, havendo uma separação, depois de um tempo talvez ela possa ser mais feliz em outro relacionamento. Entendi. E a pessoa traz dos relacionamentos anteriores, ela traz marcas, por exemplo, relacionamento com o pai, ela traz isso para o casamento ou não? Com a mãe? Você está dizendo relacionamento com os relacionamentos humanos. Com essa figura de autoridade, ela traz isso para o casamento? Não? Pode trazer, sim, com certeza. Bacana. Então é isso aí, falamos hoje de identificar, procure ajuda, procure lá o seu diretor espiritual, procure um casal, como ele falou, procure um retiro, procure um psicólogo, procure ajuda. Se você está passando por isso, tudo que foi falado, procure ajuda. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Quanto antes você pedir ajuda, mais saudável, mais fácil será tratar o seu relacionamento. Obrigado, Roger. Quem quiser, o teu site aí para o pessoal, quem quiser te contatar. Quiser me encontrar, pode procurar www.rogertonon.com.br, é meu site profissional. Ok. Pode me procurar também nas redes sociais, Roger Tonon, lá psicólogo. Está lá no Facebook, Instagram. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você que assistiu o nosso programa hoje com o psicólogo Roger Tonon. Um grande abraço e até o próximo programa. Fica com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.